Saudações para quem vai passar no vestibular, bom dia, boa tarde, boa noite, tu já sabe aquela saudação, essa aqui é a nossa última aula, conteúdo, né? Faça os exercícios que estão bem legais. República Velha, parte 2. Na aula pretérita nós falamos sobre o Tancredo, primeiro presidente do Brasil, que não jogou governado nenhum dia, mas ficou na presidência há vários dias. Sarney, aqueles planos econômicos, 3 planos econômicos desastrados. Collor, um plano desastrado, já vimos. Itamar Franco, seu vice. O vice de Fernando Collor era o senhor Itamar Franco. Lembrando que o Fernando Collor de Mello derrotou o Lula nas eleições. Itamar Franco lança a volta do Fusca, claro, o Fusca, né? Itamar Franco lança seu ministro da Fazenda, o senhor Fernando Henrique Cardoso, para a presidência da República, e o Fernando Henrique Cardoso vai ganhar as eleições novamente sobre o Lula. Fernando Henrique já tinha concorrido à Prefeitura de São Paulo, já tinha perdido essas eleições. Fernando Henrique Cardoso, então, acaba sendo o primeiro presidente da República a ser reeleito, porque ele vai mexer na Constituição. Mas vamos falar um pouquinho do Fernando Henrique Cardoso. Gente, é um sociólogo, professor universitário, escritor, por isso que é um cara ainda muito respeitado politicamente. Algumas pessoas mais de idade dizem, se ele é um cara legal, era um presidente da República, um cara muito inteligente, falava vários idiomas, foi professor em Sorbonne, foi professor nos Estados Unidos, o cara falava inglês, o cara falava francês, o cara falava, meu Deus, falava espanhol, mas falava, não aquele negócio assim de como que é? Frases inventadas, o cara falava mesmo. Fernando Henrique Cardoso, presidente, quando ele era um professor, né? Foi caçado pelo regime militar em 64, onde foi para a Argentina, Chile, depois foi para a França. Em 68 voltou no Brasil, mas pelo AI-5 ele teve que voltar, aonde virou professor lá em Sorbonne, principalmente, onde ele tem apartamento até hoje. Então, com AI-5 teve seus direitos políticos cassados. Em 78 começa sua carreira política aqui no Brasil, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Ministro da Fazenda do Itamar Franco, embora não fosse um economista, ele era um sociólogo. Já tinha escrito vários livros, depois questionaram, ele disse que teria mandado esquecer o que ele tinha escrito, essas coisas todas. E por que ele tem na mão, segundo o seu Pedro Bottino, por que ele tem um frango? É que o frango, símbolo do Plano Real, chegou a valer 99 centavos o quilo. Imagina comprar um quilo de frango, 99 centavos, porque o dinheiro brasileiro valia $1, R$1. Chegou até o momento que o dólar eram necessários 88 centavos de real para comprar $1. Só para ter uma ideia, tivemos até isso já. O dólar já valeu menos que o real. Hoje está lá nas alturas. Quem? O dólar, né? Manteve uma estabilidade econômica bastante interessante, o senhor Fernando Henrique Cardoso conseguiu controlar a inflação, embora o desemprego tenha vindo junto com isso, né? Aí o Fernando Henrique faz uma boa, vamos dizer assim, tinha uma grande credibilidade popular. Fernando Henrique Cardoso conseguiu, como tinha maioria no parlamento, votar para mudar o Brasil, fazer reformas que aproximassem o Brasil do neoliberalismo, ou seja, que tornasse o Estado brasileiro um Estado menor. Junto com isso, então, ele começa a quebrar alguns monopólios, queria modernizar o país, começa a quebrar alguns monopólios, começam muitas privatizações e também a mudança da Constituição, onde nós vamos ter a reeleição para presidente. Então, se hoje nós temos reeleição para presidente, o culpado foi o Fernando. Não adianta dar risada, não adianta dar risada. Isso foi uma grande cacaca. Eu tenho certeza que ele deve ter se arrependido disso. Então, o objetivo dele era modernizar o país, transformar, vamos dizer assim, transformar mais próximo daquelas economias mais globalizadas. Tanto é que a esquerda acusa de ser o neoliberal Fernando Henrique Cardoso. Na época, o neoliberalismo estava ganhando muita força, né? Começou lá com o Reagan e a Margaret Thatcher. Então, Fernando Henrique Cardoso, já o leste europeu já estava caindo, degringolando, já a União Soviética já não existia mais. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi o presidente da modernização do neoliberalismo no Brasil. Fernando Henrique Cardoso criou uma política social muito interessante, foi ele que criou o genérico, embora o José Serra, quando se lançou a candidata à presidência da República, disse que ele que criou o genérico. O José Serra era ministro da Saúde.
Lembrando que essas mudanças quem faz é o presidente, não é o seu ministro da saúde, é o presidente. Mas o Fernando Henrique Cardoso falou, pode usar, é do mesmo partido. Criação dos genéricos, que nós temos hoje genérico, é do Fernando Henrique Cardoso. Criou o chamado Bolsa Escola para que os alunos mais pobres tivessem acesso à escola, deixassem de trabalhar, então não precisavam mais trabalhar. E é onde começa a nascer o Enem. O Enem começa a ser gestado aqui pelo ministro da Educação na época, que era o Paulo Renato. Vale alimentação, que o Lula pega essas coisas aqui, pega a Bolsa Escola, Vale Alimentação e cria o Bolsa Família, que agora estão querendo trocar de nome no Bolsa Família, parece que vai ter um outro nome ali no atual governo, não dá mais para tirar essa política social, então troca-se de nome, Renda Brasil, alguma coisa parecida, não sei como que é, o nome não foi escolhido direito, e uma emenda constitucional começa a quebrar os monopólios e vender empresas. Muitas, inúmeras empresas no Brasil foram vendidas, e põe empresas vendidas ali. Então, por exemplo, se hoje nós temos uma telefonia celular privada, se hoje nós temos TIM, Claro, Oi, Vivo, é porque a telefonia foi privatizada no governo Fernando Henrique. Aqui em Santa Catarina só tinha uma companhia de celular, que era a Telesc Celular. Eu fui cliente da Telesc Celular. Só tinha uma companhia telefônica, de telefone fixo, que era a Telesc. No Paraná tinha a Telepar, no São Paulo tinha a Telesp. A Minas Gerais tinha a Telemig, Mato Grosso tinha a Telemate. Chega, não vou ficar falando desses nomes todos, mas eram os nomes que existiam. E essas empresas foram todas vendidas. Então chegaram grupos espanhóis, grupos italianos, por exemplo, a TIM é italiana, a Telecom Italia Mobile, a Vivo é espanhola, a Claro é mexicana, a Oi é brasileira, pode ver que tem nas cores da Oi é brasileira, que está uma crise enorme. Então, as privatizações das teles dos bancos, nós tínhamos no Brasil inúmeros bancos, chegaram no centro da cidade, eu ficava assustado com o número de bancos que nós tínhamos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BESC, nós tínhamos o BESC, nós tínhamos o Banespa, nós tínhamos Banrege, acho que era Banerj, Banrisul ainda existe, né? O Banrisul ainda tem aqui, inclusive em Florianópolis tem, mas os bancos estaduais, cada estado tinha o seu banco. E depois tinha outros bancos privados, pequenos bancos ali, então tinha inúmeros bancos, e ele começou a privatização dos bancos. O Banestado foi vendido para o Itaú, o BESC estava sendo privatizado e o Banco do Brasil pegou, mas aí já foi no governo Lula, porque do BESC foi um pouco mais complicado, o Banespa foi comprado pelo Santander. Então, as privatizações, deixando o Estado menor. Lembre-se que neoliberalismo é um Estado mínimo. Estado mínimo. Diminui o Estado. E, de fato, o Estado não tem que estar em algumas funções, por exemplo, telecomunicações. O Estado tem que regular, cuidar, mas não fazer que seja do Estado. Então, várias privatizações. Mas o problema foi o seguinte, daqui a pouco vai aparecer um desenho aí, um gráfico, uma figura, sei lá, que vai mostrar as privatizações. O problema é que eles vendiam empresa. E todos os dias os jornais diziam, foi vendida a empresa tal, tantos milhões de dólares que vão entrar na economia brasileira. Vendida a empresa tal, tantos milhões de dólares. E você olhava, o Brasil não tinha mais empresa, mas o Brasil também não mudava nada. Não tinha nada. Não mudava, as coisas não mudavam. Então, por exemplo, você não via obras. Mas como o real ficou uma moeda estável, a moeda foi estabilizada, o brasileiro começou a se empolgar. Pela primeira vez, a gente podia comprar 3, 4, 5, 6 vezes. Tinha uma loja aqui, que inclusive tem em Floripa hoje, foi a primeira empresa no Brasil a vender móveis e eletrodomésticos em 6 vezes sem juros. Preço da vista, 6 vezes sem juros. De repente, outro já começou a colocar e vender em 9 vezes sem juros. O brasileiro começou a se empolgar. Então, o que ele fez? Ah, uma geladeira velha que tem aqui, eu vou comprar uma geladeira nova. Foi lá, comprou uma geladeira nova. Ah, mas essa velha eu vou colocar na despensa e vai ficar funcionando. Pegava uma geladeira nova e colocava aqui na tomada. Ah, eu vou comprar uma TV grande. Agora vem uma TVs mais modernas, picture, e comprava uma TV e colocava aqui. Pegava aquela TV aqui e colocava no quarto. Ah, meu ventilador velho, que tem aqui, ventilador de teto, vou comprar um ventilador, colocava na tomada. E foi colocando tomada, e não foi tirando tomada. De repente, o sistema elétrico brasileiro caiu. O famoso apagão. Deu um apagão. E aí que começou a desgraça do FHC.
Porque o Brasil vendia e não tinha reforma, não tinha investimento no setor elétrico, não tinha investimentos. E aí que vão fazer de última hora, vão começar a fazer aquelas termoelétricas que de vez em quando elas são ligadas até hoje, que passou correndo naquele momento mais difícil. Aí e foi criada as bandeiras, vem bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, tu desliga a casa, porque senão tu vai trabalhar para pagar a luz, né? Porque o preço fica maior. Então o famoso apagão. Privatizações, apagão, não tinha o reinvestimento, resultado disso. Começa a desgraça. Nesse momento, o Fernando Henrique, Fernando Collor derrotou o Lula, Fernando Henrique derrotou o Lula, Fernando Henrique concorreu à reeleição e derrotou o Lula de novo. O Lula perdeu 3 vezes para a presidência da República. No começo, o Fernando Henrique contava até com o apoio de jogadores. Olha que esse que é o Raí, né? O Raí é aquele jogador de futebol que apoiava os planos do Fernando Henrique, então grande Fernando Henrique. E venda das empresas. Collor começa com as privatizações, Collor e Itamar Franco, começa a se perceber, vai ser a Companhia Siderúrgica, a Siderúrgica de Tubarão, aí nós vamos ter a Embraer em 94, na passagem do Itamar Franco para o Fernando Henrique. Então, lembre-se aqui que Collor e Itamar Franco venderam praticamente 11 bilhões, 12 bilhões de empresas, 12 bilhões de empresas, 12 bilhões de dólares, empresas foram vendidas. Fernando Henrique vendeu 49 bilhões. Lula, 343 milhões. Dilma, esses aqui não são privatizantes, esses eram privatizantes. Então olha o que o Fernando Henrique vendeu, principalmente. A RFFSA, Rede Ferroviária Federal, sociedade, que era do empresa do governo. A Vale foi uma das primeiras empresas privatizadas pelo Fernando. A Vale, aquela Vale aí que cuida bem da ecologia. E aqui, ó, as teles. Então, aquelas empresas que eu falei para vocês, teles, todas elas vendidas. Petrobras, ele quebra o monopólio, começa a vender ações da Petrobras. Então, venda de ações. E aí, então, as privatizações do Fernando Henrique não deram resultado palpável. Não tinha resultado palpável. Aqui do Lula, que isso vai ter, principalmente, que vai aparecer daqui a pouco, vai ser os pedágios que vão entrar, embora já tinham entrado pedágios aqui, aqueles pedágios mais caros lá de São Paulo, daí o Lula faz um novo formato desses pedágios, um pouco mais barato que a Santa Catarina. Quem viajou pela estrada do Paraná, São Paulo, pagando pedágio, vai perceber a diferença dos dois, parece que eu estou fazendo, defendendo um e atacando o outro. Então, as privatizações. Muitas empresas privatizadas. Criou um plano chamado Programa de Estímulo à Reestruturação Financeira. Os bancos que estavam quebrando, por causa dessa entrada de bancos estrangeiros aqui, bancos quebrando, bancos que estavam em dívida, foi criado o PROER. PROER era uma espécie de criar uma caixinha de dinheiro para salvar aquele banco quebrado para vender aquele banco. Caso, por exemplo, que foi o famoso, foi o caso do Bamerindos, Banco Bamerindos. Bamerindos, que depois foi comprado pela HSBC e que depois a HSBC foi comprado pelo Bradesco, aqui no Brasil, certo? É o chamado PROER. Então, o Banco Central vai ficar com o rombo de 7 bilhões do Banco Nacional, aquele que aparece no capacete do Ayrton Senna, você que é fã de Fórmula 1, que tem o capacete do Ayrton Senna. Então, era dinheiro público salvando o banco privado. Isso que pegou muito mal a criação desse PROER. E foi criada essa maldita CPMF, que tá para voltar essa bendita ou maldita CPMF, que era imposto sobre o cheque, para pegar esse dinheiro e colocar na saúde. Foi inclusive o Jatene, que foi um dos mentores, que era ministro da saúde dele no primeiro momento, depois foi o José Serra, na criação do plano dos genéricos. Mas ele criou, vamos criar um imposto sobre o cheque. Cada transação financeira, o banco vai morder um pouquinho os centavos que vão para a saúde. Só que esse dinheiro nunca foi para a saúde, basta ver que a saúde continuou sucateada. Esse dinheiro foi para outros fins. E a CPMF acabou caindo. E que esse governo está querendo, parte desse governo quer trazer novamente a CPMF, Contribuição Provisória de Movimentação Financeira. Provisória, pelo jeito é permanente, né? Não vai ser provisória. Então, a famosa CPMF, essa maldita CPMF. Muito bem, Fernando Henrique acabou... seu candidato, que foi José Serra, que ele lançou ali no governo, como ministro da Saúde, aquele negócio, acabou perdendo as eleições. Finalmente o Lula, depois de perder para o FHC, pro Collor, depois de perder 2 vezes para o FHC, Lula foi eleito presidente do Brasil. E aí se destacou, em algumas ações o Lula se destacou. O pessoal na época ficou com medo, os banqueiros ficaram com medo
o Lula, esse cara de esquerda, esse comunista, vai quebrar o Plano Real. Os investidores estrangeiros ficaram com o pé atrás. Mas o primeiro governo dele foi um governo assim sem sobressaltos, sem mexer com o mercado. Manteve então o Plano Real com inflação baixa, através do seu ministro da Fazenda, que era o Guido Mantega, que está vivo ainda, né? Então, mas esses caras estão vivos, esses últimos governos estão vivos, nem todos, mas alguns deles estão vivos. Lula, então, não fez movimentos substanciais assim de mexer na economia. O que pegou aquela ala mais radical do PT, aquela ala ficou possessa. Mas o que é? Que tipo de governo de esquerda? Você é um neoliberal também. E essa ala mais esquerda do PT pulou fora, fundou um partido chamado PSOL. Então o PSOL nasceu dentro do PT, o PSOL não é daquela reforma do Figueiredo, o PSOL nasceu depois, que era aquela ala um pouco mais nervosa. Dentro do PT. Lula criou, vai aparecer daqui a pouquinho, Lula criou um programa chamado Fome Zero, é do governo Lula, Fome Zero. O Bolsa Família, lembrando que isso aqui é aquela política social, ele pega aquela política social do FHC, coloca num pacote, que ela tinha vários planos, tinha o Bolsa Vale Alimentação, Bolsa Escola, então tinha alguns programas, ele coloca num plano só, e criou o chamado Bolsa Família. Tanto é que o Bolsa Família, ele ampliou aquilo do Fernando Henrique Cardoso, colocando um plano só também, né? Ampliou o número de pessoas que passaram a depender dessas políticas sociais e acabou virando como se fosse do Lula. A criação, na verdade, é um pouquinho anterior com outro nome. Como mais tarde teremos que explicar, professor de história, vão dizer assim, ó, o plano criado pelo governo Jair Messias, aquele, sei lá, qual o nome que vai ser dado. Na verdade, foi uma readequação do plano do Lula, que foi uma readequação do plano do Fernando Henrique Cardoso. Coisa, é como dizia o Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Aqui também nós vamos ver esses planos se transformando. Entendido? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a oposição, quer dizer, aquela posição do Lula não sendo agressivo na parte do mercado, mantendo o Plano Real, mantendo os investimentos estrangeiros, desagradou uma parte que fundou o PSOL. Durante o governo Lula também foram gestadas para ser realizado no governo seguinte a Copa do Mundo do Brasil, o que foi gasto aquelas fortunas naqueles estádios, também os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, que foram realizados, e outros jogos colocando os Jogos dos Povos Indígenas, Jogos das Olimpíadas, as chamadas Paralimpíadas, e Lula terminou o mandato, o segundo mandato, em alta aprovação. É bom saber disso. Não vamos esquecer. Não estou fazendo propaganda nenhuma para o governo, que vai ter gente escrevendo. Esse professor é de esquerda. O Lula terminou, basta você ver os números. Com alta aprovação. Só que depois veio a desgraça. A desgraça dele apareceu quando a Dilma assumiu, ele conseguiu fazer uma sucessora, que era uma mulher praticamente desconhecida, que ele colocou na pasta das Minas e Energia. Como o Itamar Franco colocou o Fernando Henrique, o Lula colocou a Dilma e acabou fazendo o nome da sucessora, que foi a Dilma, a primeira mulher presidente ou presidenta do Brasil. Entendido? Só que durante o governo Lula passou a ter o chamado mensalão. O que é o mensalão para você que nunca só ouviu falar do mensalão, ouviu nas questões e não entendeu? O mensalão era o seguinte: o governo, como explicar isso? Então vamos imaginar o seguinte: nós temos uma empresa chamada Petrobras. O governo, o presidente da República, indica o presidente da Petrobras. O presidente da República indica o presidente dos Correios. O presidente da República indica o presidente do Banco do Brasil. O presidente da República nomeia, todos esses que eu disse, indica, pode trocar por nomeia. O presidente da Caixa, e ele chama esses caras, vem aqui. Eu quero que vocês arrumem X dinheiro, não sei de onde vocês vão tirar, que nós vamos fazer um caixa 2 aqui, um caixa 2, uma caixinha. Nós vamos chegar para aquele deputado. Vem cá, senhor deputado. O senhor, parece que o senhor se vende para qualquer pessoa. Qualquer valor o senhor se vende, certo? Além do seu salário, a gente dá um por fora para o senhor ali, uns 30 mil reais por mês, para você votar com o governo. Isso era o mensalão. Entendeu o que era o mensalão? O Lula foi o primeiro a praticar? Não, nós tivemos o mensalão do DEM também, tem vários mensalões.
Aí, então, o partido X chegava lá. Vamos pegar o caso bem típico, o PTB. O teu pai do PTB vai ficar bravo comigo. O PTB disse o seguinte: nós te apoiamos, através daquele Roberto Jefferson, nós te apoiamos desde que você nos dê a presidência do Correio. Nós queremos a presidência do Correio para te apoiar. Lá dentro da presidência do Correio começou aquele desvio, até que alguém filmou dando aquela propina, a famosa propina. Isso aqui estourou nos governos seguintes. Então, o mensalão era um caixa 2 de dinheiro escondido, dinheiro que era retirado de empresas, para fazer um caixa 2 para financiar deputados para votar a favor do governo. Que é aquele negócio que um presidente não se estabelece se ele não fizer aqueles acordos, pensam os políticos as aves de rapina. E ali então que veio a história da famosa propina, o toma lá da cá, a política do toma lá da cá, que sempre existiu. E sempre existiu. E que vai ser muito difícil tirar da política brasileira. Deixamos as coisas bem claras. Isso então foi o famoso mensalão, que acabou dando problemas mais na frente, né? Acabou dando problema. Lula terminou o mandato em alta, vai aparecer, daqui a pouco a gente vai mostrar, em alta credibilidade, mas depois acabou tendo sua credibilidade bastante comprometida com a sua prisão. Lula teve um embate bastante pesado com o Sérgio Moro, e o que levantou mais uma suspeita na política brasileira, quando o Sérgio Moro era um juiz e ele tinha que ser isento, dizem os seguidores do senhor aqui, que daí ele tirou o Lula daquele páreo que ele poderia concorrer à presidência da República, poderia ganhar, abrindo o caminho para o atual presidente. E que depois, como benefício, teria tudo futuro do pretérito, teria sido nomeado como ministro da Justiça. Essa é a acusação que se imputa sobre o Sérgio Moro, que teria aberto o caminho. Bom, resultado, julgue você, os fatos estão ali, você que vai julgar. Lula acabou sendo condenado, foi preso bem nas vésperas da eleição, tanto é que dizia que ia concorrer, não ia concorrer, até que disse que não podia concorrer, e o Lula foi solto, depois ele acabou sendo solto. Está ali tentando livrar-se daqueles processos imputados a eles, que é o triplex do Guarujá, que é o sítio de Atibaia, aquelas acusações junto àquelas empreiteiras que sempre levaram dinheiro do Brasil. Então não esqueça isso, Lula foi preso, Lula foi solto. Sérgio Moro acabou sendo juiz, acabou sendo ministro da Justiça, naquela reunião bastante emblemática que foi soltado aquele vídeo lá, onde ele estava bem desconfortável. Sérgio Moro acabou renunciando ou saindo do Ministério da Justiça. Entendido? Dilma foi eleita presidente do Brasil, tanto é que na época foi colocado como presidenta, deixando bem claro, eu usei da linguagem da época, ela insistia em dizer que era presidenta da República, apresentava a continuidade do governo Lula, dizia que iria continuar o governo Lula, não iria mudar o governo Lula, e aí então começou a aparecer no governo dela o mensalão, lembrando que o mensalão é do governo do Lula. O mensalão é aquela historinha que eu contei para vocês, que daí começou a aparecer, e aí que o Lula acabou sendo, entrar na mira da justiça, e na mira da justiça Lula acabou sendo preso. A Dilma conseguiu se reeleger em 2014, né? Derrotando o Aécio Neves, que agora sumiu da política, depois também descobriram outras coisas do seu Aécio, mas acabou sendo reeleita ali na margem, mas apagar das luzes. Ela acabou sendo reeleita. Diz que até quando estava 98% do contagem dos votos, estava praticamente empatado. E ela deu uma disparada ali e ganhou. A Dilma acabou instalando a Comissão Nacional da Verdade para apurar os crimes do regime militar, e aí que os números modificaram aqueles números que a gente tinha até então. Então, a chamada Comissão da Verdade, um relatório de 4.328 páginas sobre a ditadura militar. Só que não podia colocar ninguém no xilindró, não podia punir ninguém, porque eles já tinham sido anistiados, e não é anestesiado, é anistiados
pela lei do Figueiredo de 1979. E mesmo porque depois, quando foi instalado isso aqui, que foram descobertos os crimes, praticamente os crimes já tinham passado aquele período de prescrição. E aí começou o debate, crime de tortura prescreve ou não prescreve? Prescreve quer dizer, deixa de ter validade depois de determinado tempo ou não deixa de ter validade depois de um determinado tempo. Então, apesar da gestão marcada por desencontro com o Legislativo, que tinha uma grande briga com o Legislativo, e com o seu vice, Michel Temer, que escreveu uma carta aberta à nação, quase choramingando, cheia de mimimi, ela não gosta de mim, aquele negócio todo, ela se reelegeu, mas acusada de improbidade administrativa, acabou não concluindo seu segundo mandato. Improbidade administrativa seria o quê? As chamadas pedaladas fiscais. A Dilma foi tirada do governo por causa das pedaladas fiscais. Não foi por causa do mensalão. Foi por causa das pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais que o Lula deu, que o FHC deu, que o Itamar Franco deu, que todo mundo dava, mas a Dilma pagou pelas pedaladas fiscais. O que eram pedaladas fiscais? Aquele negócio de pegar um dinheiro de uma coisa, colocar em outra, pegar dinheiro de outra, colocar aqui, e buscar dinheiro para pagar erros ou projetos de governo que não tinham dado certo, então Dilma acabou sofrendo o impeachment. O impeachment, então, o segundo impeachment na nova república, primeiro foi do Collor, segundo da Dilma. Ela não perdeu os direitos políticos, não perdeu, tanto é que ela concorreu ao Senado em Minas, não foi eleita senadora, mas ela não sofreu o processo de impeachment total. O Fernando Collor, não. O Fernando Collor ficou 8 anos sem concorrer a absolutamente nada. Proibido pela justiça, o senhor Fernando Collor. A Dilma não. Ela não teve os direitos políticos cassados. Por isso que foi assim um impeachment gambiarra. Eu gosto muito dessa expressão gambiarra. Sabe aquele puxadinho que você faz? Seria mais ou menos isso. Com a queda da Dilma, assume então o seu vice, Michel Temer. Só para dizer assim os momentos da presidência da República, né? Lula, a desaprovação máxima que o Lula teve foi 29%, a Dilma teve desaprovação máxima de 62%, abaixo do Collor, que teve uma desaprovação, isso é tudo o máximo, né? Das desaprovações. Então, 62%. O Collor teve uma das piores desaprovações. Mas depois acabou sendo se elegendo senador, então é assim por diante. Fernando Henrique teve uma desaprovação também no segundo governo horrorosa, né? E olha que a desaprovação do Lula, 29%. Né? Nos anos mais tristes da crise. Então por isso diz que terminou o governo com aprovações 9%, 12%, 13%, 28%, justificando aquela frase que estava lá no seu texto. Entendido? Vamos então para o governo do senhor Michel Temer. Michel Temer que daí andou meio desgostoso com a Dilma, aquele negócio todo. No governo Itamar Franco, Michel Temer, começaram a aparecer alguns escândalos. Aquela história lá dos irmãos da JBS, lá que gravaram a conversa, um dos irmãos gravou a conversa que ele teve junto com o Michel Temer, vazando, que estaria conivente com corrupção. A história do cidadão lá com a malinha, lá numa pizzaria, correndo com a malinha assim, com 50 mil reais dentro do governo, muita gente desviando grana pesada, e a greve dos caminhoneiros, que foi terrível, que parou o Brasil. Foi uma das maiores greves, greves assim com o maior efeito que teve no Brasil foi dos caminhoneiros, que começou um desabastecimento geral. Lembrando que aqui em Florianópolis teve posto de gasolina vendendo gasolina a R$10 na época, porque tinha algumas gotinhas lá dentro. Então, os caras que se aproveitaram. Michel Temer também, depois saiu do governo, também foi preso e em seguida foi solto. Michel Temer está por aí, meio até no governo do Bolsonaro, naquela questão lá do Líbano, ele acabou sendo vamos dizer assim, o representante do governo brasileiro naquela ajuda que o Brasil mandou lá para o Líbano, algumas máscaras e algumas coisinhas que o governo brasileiro mandou. E aí tivemos a eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro. Elegeu-se com um discurso, vamos deixar bem claro para vocês, um discurso quando se trata de um discurso social conservador, mas um discurso econômico liberal, de privatizações em termos de economia, mas conservador. Vai ter que ter no Supremo um ministro terrivelmente evangélico, então um discurso assim
posicionando-se de maneira social assim, bastante conservadora. Reforma da Previdência, eu fui ferrado pela reforma da Previdência, que veio aqui, né? Cansei. Crise com outros poderes, frequente troca de ministros. Só na educação nós tivemos o Vélez, tivemos o Weintraub, tivemos ministros que nem foram empossados. Antes de ser, já viram, 2 deles já foram depostos antes de ser, quer dizer, eram ministros da educação assintomáticos, né? E 38º presidente do Brasil. 38º, se não é um trocadilho, tá? 38, não, mas é o 30º mesmo, 8º presidente do Brasil. Durante o seu governo apareceu aqui o coronavírus, grande problema com o coronavírus, aquela história lá, você conhece, sabe da história da cloroquina, você sabe a história do uso de máscaras, das aglomerações sem máscara, de pegar ou não pegar, de fazer exame e não querer revelar o exame e assim por diante. Entrou também em umas questões mais complicadas, como por exemplo, querer, seguindo a política do Trump, de transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Aí teve uma grande reação do mundo árabe, houve um recuo, mas montando um escritório em Jerusalém. Outra polêmica bastante pesada foi a tentativa de emplacar o seu filho embaixador nos Estados Unidos, e a outra também, essa aqui eu acho que não precisa nem explicações, junto com o seu ministro da Justiça, que acabou pedindo a conta, que viraram as costas um para o outro e de maneira pesada, com ataques bastante contundentes, bastante pesados. Uma política bastante alinhada com Israel, com o seu Netanyahu e com o seu Trump. Só o tempo dirá no que nós vamos ter aí pela frente. Então, para finalizar, o que faltou dizer é que nós tivemos também no Brasil, é bom ficar claro, nós tivemos um plebiscito sobre as famosas armas. Se o Brasil deveria ser desarmado ou não. A proibição e a venda de armas foi rejeitada aqui no Brasil num referendo que tivemos em 2005. Só para dizer assim, o Brasil teve referendo das armas? Teve sim, o seu pai votou, sua mãe votou, porque o voto era obrigatório, como foi lá naquele plebiscito que tivemos lá atrás. Valeu, crianças, desejo a vocês um bom estudo e vamos ficar sempre atento às nossas revisões. Valeu, tchau!